Muito bem, estamos começando mais um programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, canal 8 e 22 da Itapema TV a cabo, também canal 11 da NET Digital e pela internet tvguarujá.com.br. Programa Ambiente Social, é claro, sempre com oferecimento do Colégio de Faculdade Dom Domênico. Educar é uma questão de dom, por sinal, tem inscrições abertas agora para o processo seletivo em Ciências Contábeis, não é? O novo curso aí da Faculdade Dom Domênico. Também conosco a Real Center, a loja de variedades em Vicente de Carvalho, lá na Tiago Ferreira. Plastipel na Ademar de Barros, tudo para você comemorar a Copa, tudo para festa, tudo em descartáveis. Plastipel na Ademar de Barros. Também com a gente, Restaurante Milani em Ceada. Quem mais conosco? Ótica Vicente de Carvalho, há mais de 40 anos na cidade, hein? Ótica Vicente de Carvalho. Quem mais com a gente? Praiarte, a sua loja, sua fábrica de cadeiras de praia aqui na Buenos Aires, no Guarujá. Também com o programa Ambiente Social, quiosque da Lu, né? Da Luz não, quiosque da Lu. E também o quiosque do Queiroz, lá em frente ao Casagrande Hotel. Todo jogo do Brasil tem telão, né? Cerveja 0 grau, uma grande festa lá no quiosque do Queiroz, em frente ao Casagrande Hotel. Bom, programa dessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre o trânsito na cidade do Guarujá, também sobre transporte público. Quem vai ajudar a gente nesse bate-papo? Engenheiro Cláudio Rodrigues. Tudo bem, Cláudio? Obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado, Lauro, pelo convite. Sou arquiteto e urbanista. Depois de uma briga de muitos anos, né, nós arquitetos conseguimos um conselho próprio. Né? Então o certificado de engenheiro é por minha conta? É por sua conta. Mas que nós temos muitos amigos, né, que trabalham conosco dessa área. Mas a gente aqui agradece o convite e, da medida do possível, a gente vai colocar a nossa opinião sobre a questão do transporte coletivo de nossa cidade, transitorial, renovação de contrato e tudo mais. Tá certo, vai ter pano para manga então. Quem vai ajudar a gente também nesse bate-papo, jornalista Joselino Torres. Obrigado pela presença, Joselino. Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui também para somar, falar um pouquinho sobre as nossas vias, rodovias, o que está acontecendo na nossa cidade, porque às vezes para tudo, porque às vezes consegue fluir. E estamos aí para trazer algumas informações em cima disso e ajudar a população a ficar um pouquinho mais ciente do que acontece na cidade. Tá certo, às vezes a gente tem a sensação de estar em São Paulo, aí, né? Quando você tenta entrar na cidade e você vê tudo parado, mas até que melhorou um pouquinho. Bom, a gente vai começar esse bate-papo falando sobre Translitoral. Como é que está a aviação Guarujá? Olha, Rodrigues. Acho que a população, né, sabe, está muito mal, qualidade do transporte piora a cada dia, população insatisfeita, já fazem 15 anos já que esse transporte é colocado nos usuários goela abaixo. A população sofre nos pontos de ônibus, sofre nos terminais, longa espera, pontos lotados, ônibus velhos, as pessoas andando apertadas, ônibus fora do horário. Realmente é um sofrimento. A população de Guarujá e Vicente Carvalho não merece esse tipo de tratamento. Você fala em 15 anos, mas da última renovação de contrato. A Translitoral está aí já há bem mais que isso. Antes era a aviação Guarujá, tanto é que nós trouxemos, né, o primeiro contrato de transporte coletivo na nossa cidade, nós temos para mostrar para o Lauro, ocorreu no ano do meu nascimento, 1955, né? O prefeito era o Major João Torres Leite Soares, né, que era com a antiga aviação Guarujá, quer dizer, desde 1955, né, já vamos para 59 anos, que nós temos um transporte coletivo concedido, né, o Poder Público Municipal concede com a empresa particular. E nos últimos 14 anos estamos aqui somos vítimas da Translitoral. Agora, Cláudia, a primeira coisa que o usuário do transporte público na cidade, em qualquer lugar, percebe, sente, é a demora dos ônibus, né? No ponto de ônibus, quando você passa meia hora, quando você pega o ônibus voltado, você sente, de repente, que está faltando ônibus. Mas tem outras problemáticas também que a população não fica sabendo ou não sente, né? Não se percebe. E você parece-me que entrou também até no Ministério Público a respeito do assunto, que são os ônibus vencidos já, que já há uma frota que não foi renovada, é isso? Perfeitamente. Eu e o João Moia Varjão, né, que não pôde estar aqui presente hoje, nós já estamos há 10 anos nessa briga com relação à qualidade de transporte coletivo. Nós temos dado assessoria para o Ministério Público já há alguns anos, né, feito algumas ações, feito alguns laudos, e a questão de 3 semanas atrás nós fizemos uma denúncia ao Ministério Público, denunciando a questão da idade vencida dos ônibus. Pelo contrato de concessão, né, nenhum ônibus pode circular com idade superior a 7 anos. E a média dos ônibus, dos 150 ônibus, não pode passar de 4 anos. Né? Então nós identificamos mais de 50 ônibus com a idade vencida. Dá um terço mais ou menos? Não? Mais ou menos.
cerca de 50 ônibus com mais de 7 anos. Então nós temos ônibus, nós precisamos até a título de conhecimento, né? Nós temos ônibus com 13 anos, com 9 anos, com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos, com 13 anos. E perdão, qual que é o maior tempo que... 7 anos, não pode ter mais 7 anos, mais né? 7 anos. Então, todos os ônibus, para a população que toma ônibus tem uma ideia, todos os ônibus que o prefixo for menor que 400 estão com a idade vencida. E todos os micro-ônibus estão com a idade vencida. Tá? E quando você paga R$ 2,80 na tarifa, já está embutido ali um valorzinho que é para renovação da frota. Quer dizer, a Translitoral ela arrecada na tarifa para renovar a frota e não vem renovando a frota. E infelizmente a prefeitura não fiscaliza e não autua. Olha só. Agora, Joselino, não é só, quando se fala de trânsito no Guarujá ou em qualquer cidade brasileira, não é só o usuário do transporte público que sofre. Às vezes também aquele que vai de carro também é penalizado, né? Infelizmente, nós temos aí, parabéns pelo tema, Translitoral e a demora do ônibus, eu acho que é um dos grandes gargalos, principalmente de quem vai para uma faculdade, né, no horário de pico, a demora, as pessoas precisam chegar rápido, demora excessiva. Mas também nós temos aí, eu acredito que na nossa cidade, excesso de semáforos. Ou senão eles não são tão controlados, porque às vezes eles param, a gente fica muito tempo para chegar em certos locais. Hoje mesmo, antes de vir para cá, nós tivemos problema na Ademar de Barros. Tá tudo parado. Aí joga todo mundo para Santo Antônio, não sei o que aconteceu. Então, quer dizer, não tem um plano B, um plano de emergência para qualquer tipo de situação que aconteça na parte de trânsito, seja para moto, para carro, para ônibus, caminhão, enfim, nós precisamos tentar solucionar e verificar isso daí, o que está acontecendo. O Joselino falando aqui de semáforo, excesso de semáforo, triste é quando você vê o semáforo e uma lombada embaixo do semáforo. É complicado e tem um monte de exemplo para citar, né? Você está com o semáforo ali fechado, você abriu, você anda 10 metros, 5 metros, já tem uma lombada ali embaixo do semáforo. De repente é uma falta de planejamento, né? Vamos para o intervalo? Tem apoio cultural, daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí não. Estamos de volta com o programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá. Hoje a gente está falando sobre trânsito, sobre transporte público na cidade também. Conversando comigo, Cláudio Rodrigues, também Joselino Torres. Cláudio, antes nós tínhamos um sistema também no transporte público de Guarujá, que era o CIT, não era isso? Perfeitamente. E mudou, é o RTG? Exatamente. RTG. Agora, mesmo muda o sistema, mas a população ainda vem sofre com os mesmos problemas, que é demora no ponto de ônibus. O que justifica? Esse problema está no sistema? Não, precisa mudar de novo? Não está no sistema. Por exemplo, o CIT, né, que foi implantado pela administração anterior, era o Sistema Integrado de Transportes. Quer dizer, você usava a integração. Você saía da Vila Áurea para vir para o centro do Guarujá, você teria que pegar um ônibus da Vila Áurea, descer na Santos Dumont e com o bilhete de integração você pegar um outro ônibus para o centro do Guarujá. A RTG extinguiu esse sistema. Ou seja, é linha direta. Você pega na Vila Áurea, você vem até o centro do Guarujá. Você pega no ferryboat, você vai até Vicente Carvalho e vice-versa. Você pega no centro do Guarujá, você vai até o Perequê. Então a RTG, Rede de Transportes do Guarujá, foi um novo sistema de transporte que nós começamos a fazer, eu e Moia, durante a equipe de transição antes do primeiro mandato da prefeita. Eu trouxe aqui, só para ter uma ideia, uma reunião que nós fizemos, uma ata de uma reunião que foi feita dia 30 de dezembro de 2008. Tá? Quando nós começamos a preparar a RTG, quer dizer, preparar o fim do CIT e a entrada de um novo sistema. Por quê? Porque o mote da campanha da eleição de 2008 foi exatamente em cima do transporte, que era deficitário. E nós conseguimos, em 30 dias, nós conseguimos implantar. Eu trouxe para o Lauro também mostrar, muitos não têm, nós guardamos, né? A RTG foi implantada dia 31 de janeiro de 2009, quer dizer, em 31 dias, eu e Moia e alguns colaboradores, nós conseguimos mudar o sistema de transporte da cidade. Agora, tem problemas? Tem. Por quê? Sistema de transporte não funciona se o empresário deixar o ônibus dentro da garagem. O lugar de ônibus é na rua, circulando e pegando as pessoas. Então, apesar dos benefícios e da melhoria que a RTG trouxe em termos de sistema, em termos de dinâmica na cidade, os ônibus continuam ficando na garagem. Eles não circulam. Aliás, só circulam no horário de pico. Por isso que a demora continua cada dia maior. Tá certo. Agora, a gente estava comentando aqui, saiu agora no Diário Oficial do dia 17, né, a empresa cobrando a prefeitura que se posicione sobre uma solicitação de aumento de valores de tarifa.
Será que vem quem acompanha aí o DO pode observar. Você acredita que vem um aumento aí? Será, o Cláudio? Olha, porque até ano passado a população foi para a rua no país inteiro. Guarujá também, historicamente, primeira vez, é claro, que eu vejo Guarujá ir para a rua também. Foi, pediu, brigou, aumentou, abaixou 10%. Um ano depois, será que corre o risco de ter um aumento de tarifa? Corre. Olha, é uma vergonha. Todo o trabalho que nós fizemos no ano de 2008 foi para reduzir a tarifa, que na época era 1,80, né? Nós queríamos a redução da tarifa para 1,65. Propomos até, e foi promessa de campanha em 2008, reduzir a tarifa para R$ 1,70. Existe uma ação de 2007, né? Essa ação foi baseada numa denúncia feita pela então Antonieta, né, aquela candidata, pelo João Moya, pelo professor Romazini, que foi assassinado por mim, né. Nós levamos ao Ministério Público argumentos e nós convencemos o Ministério Público a entrar com ação propondo a redução da tarifa na época. Pois bem, então logo assumiu essa administração, o que ela fez? Ela promoveu o aumento. Tá? Promoveu o aumento, são consequentes aumentos, um aumento atrás do outro, né, incompatível com aquilo que foi prometido. Tanto é que tem essa ação, primeira, o Ministério Público entrou com ação em 2012 para reduzir a tarifa contra a administração municipal. Existe uma outra ação civil pública contra uma empresa que, segundo o Ministério Público, é uma empresa fantasma, é a Autobus, uma empresa que a Prefeitura contratou para fazer o cálculo da tarifa, e essa empresa não estava habilitada. Então tem uma ação de 2007, tem ação do Ministério Público em 2012, tem ação contra a Autobus. E eu e o João Moya, nós propusemos, como eu falei há 15 dias atrás, mais uma denúncia denunciando os ônibus. A tarifa hoje, correta, segundo a nossa avaliação, não poderia ser superior a R$ 2,27. E nós provamos por quê? Por quê? Porque do ano de 2000, quando foi feita a licitação, até agora, o custo operacional da empresa aumentou cerca de 89%. O custo, pneu, combustível, salário dos funcionários, aumentou 89%. E a tarifa aumentou 133%. Quer dizer, como é que o custo da empresa para ela se manter, para ela prestar o serviço, aumenta menos de 90% e o preço do produto que ela vende aumenta 133%. Então, na nossa avaliação, a tarifa hoje não poderia ser superior a R$ 2,27. Por isso que o Lauro mostrou, né, que está no Diário Oficial, a empresa já está pressionando a Prefeitura a ter um aumento. Eu acredito, pelo que está no DO e pela questão dos 8%, que seria a incorporação salarial, a tarifa hoje ela pode ir a R$ 3,10, que é mais um absurdo. O Claudião, ele vem todo documentado, né? De 2008 ele guarda panfleto, guarda documento, bacana, porque aí vem com respaldo, né, Cláudio? Isso é muito legal. Agora, a gente estava falando aqui sobre demora no ponto de ônibus também. Daqui a pouquinho, após o intervalo, eu vou voltar com o Joselino. Você está falando de semáforo, e às vezes também eu fico pensando se o próprio trânsito, não só a escassez de ônibus na rua, mas a dificuldade mesmo do tráfego não piora, né, o estado daquele que está esperando o ônibus no ponto. Daqui a pouquinho, após o intervalo. Não sai daí não. Aí estamos de volta com o programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá. Hoje falando sobre transporte público, sobre trânsito no Guarujá. Para bater um papo com a gente, Cláudio Rodrigues, também Joselino Torres. Joselino, você estava falando dos semáforos, a dificuldade e fluidez do trânsito. Cláudio está falando aqui também, a gente estava falando até no intervalo, sobre a demora para quem espera o ônibus no ponto. Eu, particularmente, outro dia, passei 2 horas para chegar desde Vicente Carvalho, ali do Monteiro da Cruz, até o Pão de Açúcar da Enseada. Eu disparei no meio do caminho, né? Voltei para casa, porque entre esperar um ônibus e pegar, e aquele ônibus lotado que vai parando 2 horas... Você poderia ter ido até São Paulo, né, e pegar o Ultra para cá, acho que chegaria mais rápido. Dá para ir e voltar a São Paulo. Um dos problemas, só para encerrar aqui, cortando teu raciocínio, um dos problemas pode ser também buraco, lombada mal feita, excesso de transporte, de carros e excesso de Nós temos, Lauro, inúmeros problemas, né? Nós temos problema de velocidade. Então, às vezes, nós estamos numa via onde a velocidade média é 40 km. E aí colocam radares, aí começa a parar mais um negócio e lombada e semáforo. Que é necessário, né? Que é necessário, exatamente. Outro problema são motoristas também que ficam parando, por exemplo, na Ademar de Barros. Não pode parar. Parou um caminhão, travou o trânsito. Fila da balsa, nós temos a fila da balsa. Então, todos os dias, eu moro ali perto, as pessoas entram nas transversais, ali na Funchal, para furar a fila.
travou a Ademar de Barros e as transversais, porque está todo mundo querendo furar fila, que não tem fiscalização. Ninguém vai olhar o que está acontecendo e, enfim, vira um caos no horário de pico. Nós temos o problema também, às vezes, de sinalização. Tem lugar que não tem sinalização, a pessoa não sabe, então, de repente, a pessoa está vendo, estão arrumando a rua e a pessoa está entrando numa rua que ninguém parou, não pode entrar aí hoje, formou-se um caos. Então, são inúmeros problemas. Eu acho que nós precisamos melhorar o trânsito, discutindo com todas as partes envolvidas, não é só a prefeitura fazer a parte dela, o trânsito fazer a parte dela e cada qual fazer. Não, acho que tem que sentar todo mundo e divulgar isso nas mídias. Olha, amanhã estaremos pavimentando a rua tal. A gente vai ter que publicar isso daí para as pessoas saberem que naquele local, naquele bairro, teremos problemas de trânsito. E não as pessoas serem pegas de surpresa, porque às vezes tem pessoas doentes, que nem hoje eu fiquei preocupado, a ambulância buzinando, querendo passar, não tinha como passar, travou o trânsito. Imagina se aquela pessoa que estava na ambulância estivesse muito mal, eu não sei o que é. A gente precisa ter os canos de escape para melhorar esse trânsito. Esse é um problema de tantas cidades brasileiras, e principalmente aqui na época de safra, né? Na época de safra vira, se bem que agora deu uma melhorada, mas vira aquele inferno. O Joselito falou sobre a questão dos buracos, né? É simples. Tem buracos na cidade? Tem. Só que nós gastamos, a prefeitura gastou, de 2009 a 2012, 20 milhões com tapa-buraco. Quer dizer, o metro quadrado do asfalto, do tapa-buraco, custa quase R$200 o metro quadrado, mais caro do que um piso de porcelanato de luxo, que não passa de 70, 80 reais. Tem que marcar um programa aqui com o Cláudio para falar. Então é o asfalto. Tem buraco? Tem, mas gastaram 20 milhões, onde é que está o dinheiro? Você vê que como que é complexo o assunto, né? Agora, voltando para a aviação, por exemplo. Esse ano que vem, 2015, tem renovação de contrato. Que vence o contrato. Até então, a gente não vê ninguém falar a respeito. Nós temos aqui o contrato. Vence o contrato, que já tem irregularidades pelo que você passou aqui pra gente. Já tem irregularidades. Você acredita como solução, você que vem acompanhando isso há 10 anos? Renova o contrato, não renova o contrato, traz outra empresa, 2 empresas seria a melhor opção? Faz um plebiscito com a população para saber qual que é a melhor solução? Vai ter audiência pública, não vai ter? Olha, o correto, veja bem, o contrato já foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas, tanto o contrato quanto o termo de aditivo, né? É um contrato que vai fazer 15 anos, baseado num sistema de transporte que não existe mais, é um sistema regular, mudou para o CIT e hoje é RTG. A empresa com ônibus velhos. A empresa sofre uma ação do Ministério Público para redução da tarifa. Tem a segunda ação, que ela se beneficiou pela contratação de uma empresa fantasma, segundo o Ministério Público. Tem a terceira ação nessa administração, também para reduzir por irregularidades. Tem a denúncia que eu e o Moia fizemos do uso irregular. Tem inquérito no Ministério Público de Vicente Carvalho também pela demora. Nós, quando tivemos à frente da prefeitura, não é só falar, né? O cidadão, quando pega o cargo, ele tem que desempenhar. Nós fizemos o quê? Nós advertimos a empresa por descumprimento do contrato. Por quê? Porque os ônibus demoravam muito. Procedemos administrativamente à advertência da empresa e o segundo passo seria o quê? Seria multar a empresa e rescindir o contrato. Mas, infelizmente, a atual administração não levou à frente. Inclusive, o nosso termo de advertência não foi nem publicado no Diário Oficial. Não é, Cláudio? Esse tema é polêmico por anos. Foi na gestão anterior. Só que nessa administração tinha bandeira para a questão do transporte coletivo, por isso nós batemos. Ah, sim. Tá. Tinha um compromisso de melhorar o sistema de transporte coletivo. O nosso histórico com transporte público no Guarujá, nós chegamos a ter até uma segunda empresa trabalhando na cidade que não era a segunda empresa, era uma única. Então, foi e será e sempre, de repente, um tema polêmico. A renovação do contrato é altamente imoral. Você acredita qual que seria a solução? Tem que estabelecer um novo processo licitatório, tem que ter audiências públicas e a população tem que participar e opinar. O que está certo, o que não está, o que pode melhorar, o que deve ser alterado. Para assim, aí sim, se fazer um modelo de licitação e as empresas habilitadas poderem participar. 2 empresas jamais, não suportaria. 2, 3 empresas, pode Mas ser faccionado. Claro, com certeza. O que a população precisa, quem vai pagar é a população. O contrato que existe é um contrato de concessão de serviços públicos. Para a prefeitura contratar transitoral, a Câmara aprovou a Lei 049/99, dando poderes para o Executivo fazer o contrato de concessão. Então eu acredito que a Câmara tem que ser chamada nisso aí.
A Câmara tem que ser ouvida novamente, tem que fazer uma nova lei, Tem a Comissão de Fiscalização e Controle está trabalhando em cima disso? Veja bem, eu e Moia, nós fizemos uma denúncia com relação à irregularidade dos ônibus, várias, além da idade, vários outros tópicos. Já faz um ano, até agora a comissão não terminou, não fez o relatório dela. Tá? Nós temos acompanhado o vereador China, ele está se empenhando, ele vai nos pontos de ônibus, ele vai nos terminais, ele tira foto, ele põe no Facebook, mas a gente espera mais de um vereador. Para tirar foto para Facebook e denunciar, qualquer cidadão faz. A hora que a gente vota e é um legislador, é uma autoridade... Você tem acompanhado se ele aproveita as denúncias do Face e manda como uma solicitação de fiscalização dentro da Câmara para o Executivo? Olha, alguma coisa parecida? O tema de transporte não se pode transformar em bandeira política e fazer política. Tá? A coisa é séria, a população está sofrendo nos pontos de ônibus, as crianças, as pessoas que vão trabalhar, como o Joselito falou, as pessoas que vão para a faculdade, que saem do trabalho, que vão para casa, que vão para as compras. Tá? Então não dá para ficar fazendo política com a questão do transporte público. Tá certo. Eu vou aproveitar aqui e vou registrar, é claro, né, o convite para o pessoal, para o Edilson, China e acho que o Givaldo também, o pessoal que faz parte aí da Comissão de Fiscalização e Controle para estar vindo no programa, até porque além do transporte público tem vários itens que a gente pode estar discutindo aqui no programa. Cláudio, N situações, o programa infelizmente está terminando, o pessoal está me avisando aqui que o meu horário foi embora. Vou agradecer a tua participação. É claro, convidar, já deixar a porta aberta para você estar voltando aqui com outros temas. O Cláudio ele traz, né, um leque de assuntos e temas para a gente estar discutindo. E agradecendo, é claro, o conhecimento da população para que ela participe mais. Obrigado pela presença. Tá, eu que agradeço a oportunidade. Transporte coletivo é o tema do dia a dia. E uma coisa que nós ouvimos há um tempo atrás, né? Todo político que utiliza a questão do transporte coletivo, né, em benefício próprio, na verdade ele está fadado ao insucesso e ao ostracismo. Tá certo. Joselino Torres, proprietário, diretor, Jornal na Mídia, obrigado pela presença. O Jornal na Mídia toda semana nas bancas. Toda semana nas bancas, na região, né? Estamos na Baixada, já em 5 cidades, Guarujá, Santos Cubatão, Bertioga, São Vicente. Em breve estaremos chegando em Praia Grande, entendeu? E esperamos aí estar contribuindo, poder trazer assuntos polêmicos e tentar refletir. Aqui nós não estamos para colocar o dedo que é fulano, bertano, ciclano, e sim mostrando que temos um problema e que nós estamos preocupados em solucioná-los. Tá certo. Jornal na Mídia também na internet, né? Também na internet. Tá certo. Gente, um grande abraço, obrigado para você que nos fez companhia. Fica com Deus, se cuida. Força sempre e até o próximo programa.